Apesar da derrota por 1-0 para a equipe da Chapecoense na estreia do técnico Matheus Costa, a torcida do Operário tem motivos para ficar esperançosa. Eu sou Emanuel Fornazari e falo a respeito disso depois da vinheta. Fala aí, pessoal que acompanha o Net Sport Clube aqui no nosso YouTube. Vamos falar bastante do Operário Ferroviário no jogo contra a Chapecoense. Mas antes de entrar nos méritos da partida, deixa seu like, faz sua inscrição aqui no canal, onde a gente debate bastante a campanha do Fantasma na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo de estreia do técnico Matheus Costa, não teve muito tempo para organizar a equipe, assumiu na quinta-feira, fez um bate-papo rápido com os jogadores e já foi para campo, já viajou para Chapecó, onde enfrentou a Chapecoense. Primeiro tempo de muita dedicação dos jogadores do Operário, muita correria, fazendo marcação de pressão no campo defensivo, dificultando o jogo da Chapecoense, que é a líder da competição da Série B do Campeonato Brasileiro. Um primeiro tempo que trouxe aos torcedores uma esperança muito grande, apesar de do desenvolvimento técnico e tático da equipe se mostrar bastante falho em alguns momentos. O time ainda carece muito de um padrão tático, a gente pôde perceber isso. Tinha muita vontade, tentava fazer transições de jogada, mas acabava pecando em muitas movimentações, muitos jogadores ocupando o mesmo espaço, sem ter triangulações, sem ter uma movimentação eficiente. Algo que o técnico Matheus Costa vai poder trabalhar agora ao longo desta semana. O Operário até evoluiu nesse sentido, apesar de não ter criado chances claras no jogo, na segunda etapa, quando o Matheus Costa, ao meu ver, teve uma maior oportunidade para falar sobre parte tática, porque ele assumiu na quinta-feira aquele bate-papo, já viajou e viu o time, de fato, como se posiciona em campo no primeiro tempo contra a Chapecoense. E aí, no intervalo, ele pôde fazer algumas orientações e principalmente com as mudanças que, na sequência, ele planejou com as alterações no meio de campo do Fantasma. Infelizmente para ele, o time do Operário acabou tomando um gol no comecinho da segunda etapa, aos 7 minutos, em uma falha do posicionamento defensivo. O Ricardo Silva não conseguiu acompanhar o Anselmo Ramon, que é um centroavante goleador, mas que saiu da frente da marcação do Ricardo Silva e fez o gol nas costas do zagueiro do Operário. Uma falha que não pode acontecer, mas que passa muito também pela questão tática, questão de treinamento. No entanto, a torcida do Operário pode ficar esperançosa principalmente por conta da postura. O jogo não foi um jogo de qualidade, a Chapecoense não conseguiu também impor o jogo dela, que tem uma movimentação rápida, uma transição em velocidade para achar os espaços. Fez um pouquinho mais disso no final do primeiro tempo e na segunda etapa, mesmo com o gol, não conseguiu evoluir nesse quesito. E o time do Operário tentou, após levar o gol, de qualquer forma, empatar a partida. Teve chutes de fora da área, exigindo defesas, mas nada muito claro. E é isso que o Matheus Costa vai ter que trabalhar nessa semana. O trabalho dele vai ser árduo, porque ele precisa acertar a equipe do Operário de forma tática. A equipe que o Gerson Guzmão deixou tem muitos problemas de ordem de posicionamento, jogadores tendo que saber aonde eles têm que se posicionar em campo para que as jogadas possam evoluir, para que haja uma criação melhor. O posicionamento ainda é muito falho, então os volantes, o Leandro Vilela, que até tem uma boa saída de bola, tenta fazer uma transição, mas a movimentação do Marcelo, a movimentação do Tomás, ela não é eficiente nesse sentido, porque os jogadores precisam encontrar os seus espaços ainda em campo para abrir a marcação adversária, fazer uma transição eficiente dessas jogadas, e esse posicionamento vai ter que ser acertado. O bom para o Matheus Costa é que ele vai ter uma semana de bastante trabalho e com bastante oportunidade de treinamento. Isso porque o time volta para a cidade de Ponta Grossa e vai jogar apenas no sábado e em casa, então não tem uma viagem. Então ele vai poder trabalhar aí depois um descanso no sábado, até no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira para acertar essa equipe para o jogo contra o Botafogo, que é uma partida que o Operário sim joga com a pressão e a necessidade de vitória. Não é um adversário que está na parte de cima da tabela, então o Operário precisa ter essa eficiência e conseguir vencer a partida. Ele também deve contar com o retorno de jogadores que foram afastados por conta do coronavírus. Aqueles que já ultrapassarem os 10 dias de isolamento e não apresentarem sintomas podem retornar aos treinamentos e também estar à disposição para ter um elenco um pouco mais recheado. Ele tinha poucas opções para essa partida. Os outros jogadores que porventura testarem positivo agora, porque vão precisar fazer exames ou que ainda tiverem sintomas, vão ter que ficar afastados. Mas acredito que ele vai ter um pouco mais de elenco para poder trabalhar e aí conhecer os jogadores, entender os posicionamentos e colocar com certa parcimônia também nesse começo um pouco mais do seu estilo. Claro que já vai fazer modificações, é necessário ser enfático nisso, porque o posicionamento da equipe ainda precisa evoluir, mas vai fazendo isso com o tempo. Mas tem um bom
uma boa semana de trabalho, bons dias de trabalho para já apresentar uma evolução contra a equipe do Botafogo. Acho que isso é necessário de a gente ver no próximo jogo. Nessa partida é mais para sentir como que ficou o ambiente, e a gente percebeu que os jogadores do Operário se movimentaram bastante, se dedicaram bastante e querem mostrar serviço. Agora entra a parte do técnico, que tem que mostrar também a sua qualidade para montar a equipe, para mostrar para esses jogadores como eles devem se portar para tirar o melhor deles. Então, nesse momento entra de fato a figura do Matheus Costa nesta semana, em que vai ter bastante trabalho, bastante oportunidade para ajeitar a equipe num jogo em que o Operário precisa voltar a vencer, que é contra o Botafogo, para terminar o primeiro turno de uma forma mais satisfatória e iniciar a segunda jornada, quem sabe, pensando em brigar na parte de cima da tabela.